Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, todos os inscritos, uma bênção de Deus para todos vocês. Com a graça de Jesus, nós iniciamos mais um estudo, mais um capítulo para você meditar na sua casa, na sua vida, na sua família. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a vocês que me assistem. Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Hoje vamos estudar o capítulo 13 do livro de Mateus. E esse capítulo é marcado por parábolas, histórias contadas por nosso mestre Jesus. É lindo, maravilhoso. Vamos ao nosso capítulo de hoje. A parábola do semeador. Mateus, capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Repetindo, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouves, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo, antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia, ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra.
Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A parábola do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore do mundo, que as aves do céu. Vem aninhar-se nos seus ramos. A parábola do fermento. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Por que Jesus falou por parábolas? Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E
assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Coisas novas e velhas. Entendestes todas estas coisas? Respondeu-lhes, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira dos seus depósitos coisas novas e coisas velhas. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Glória a Deus. Vimos aqui mais um capítulo abençoado, né, para a honra e a glória do Senhor Jesus. O próprio Jesus explica quase todo o capítulo, então quem sou eu para estar aqui dando explicação, né? Glória a Deus, né, por nosso mestre, ele ter falado em parábolas e ao mesmo tempo ele mesmo ter as explicado, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz a palavra do Senhor. Só um breve comentário, nós vimos que no final Jesus pregou na sua própria terra e foi rejeitado pelos seus, pelos da sua própria casa, né? Nós vimos aqui também e conhecemos aqui através desse capítulo, depois do versículo 55, falando dos seus irmãos biológicos, aqui é irmão biológico, filho de Maria, né? E também as suas irmãs, ou seja, claramente nós vimos aqui que Maria, depois de Jesus, teve filhos e filhas, né? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Compartilhe com os amigos, irmãos, principalmente aqueles que não sabem ler, aqueles que não têm visão, esses irmãozinhos que precisam da palavra de Deus, né? Vamos compartilhar com esses irmãos para que eles também tenham a oportunidade de aprender sobre a palavra de Deus. Os capítulos anteriores todos estão aí no canal, é só passar também quem ainda não passou. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, né, se Deus assim nos permitir. Quem gostou, toque no sininho, deixe o like, se inscreva no canal, que é muito importante, né? E compartilhe, pessoal. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Ô glória!